Leitura do livro de Êxodo, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James, 1611, uma marca da BV Books. Êxodo, capítulo 1. Agora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada homem entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que saíram dos lombos de Jacó foram 70 almas, porém José já estava no Egito. E José morreu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e tornaram-se grandemente fortes. E a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem como os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e em todos os tipos de serviço do campo. Em todo serviço em que os faziam servir, era com rigor. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra, Puá. E ele disse: Quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo. Mas se for filha, ela deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes esta coisa? E salvastes os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu casas. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: Todo filho que é nascido deves lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Êxodo capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos, e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela. E ela a colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. E suas servas caminhavam ao lado do rio, e quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino. E eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Devo ir e chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? E a filha do Faraó lhe disse: Vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino.
E a filha de Faraó lhe disse: Toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela chamou seu nome Moisés, e disse: Porque o tirei da água. E aconteceu naqueles dias, quando Moisés já havia crescido, que ele saiu a seus irmãos e viu as suas cargas. E ele viu um egípcio ferir um hebreu, um de seus irmãos. E ele olhou para um lado e para outro, e quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e o escondeu na areia. E quando saiu no segundo dia, eis que 2 homens dos hebreus estavam contendendo. E ele disse ao que fazia injustiça: Por que feres a teu companheiro? E ele disse: Quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: Certamente esse negócio já é conhecido. Então, quando Faraó soube disso, tentou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram e tiraram água e encheram seus bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram, mas Moisés se levantou e as ajudou, e deu de beber ao seu rebanho. E quando elas vieram a Reuel, seu pai, ele disse: Por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas disseram: Um egípcio nos libertou das mãos dos pastores, e também tirou água suficiente para nós e deu de beber ao rebanho. E ele disse às suas filhas: E onde está ele? Porque vós deixastes o homem partir? Chamai-o para que ele coma pão. E Moisés ficou contente em habitar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. E ela lhe deu um filho, e ele chamou seu nome Gerson, pois ele disse: Fui estrangeiro em uma terra estranha. E aconteceu, ao passar do tempo, que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Êxodo, capítulo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: Eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Além disso, ele disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: Certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim.
e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que eu vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse: Certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é o meu memorial para todas as gerações. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Eu certamente vos tenho visitado e tenho visto o que vos tem sido feito no Egito, e tenho dito: Eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E eles ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe direis: O Senhor Deus dos hebreus se encontrou conosco. E agora, deixa-nos ir, te suplicamos. 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. E eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles, e depois disso vos deixará ir. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando fordes, não ireis vazios, mas cada mulher pedirá de sua vizinha, e da que estiver hospedada em sua casa, joias de prata e joias de ouro e vestes, e as porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Êxodo capítulo 4. E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor: O que há em tua mão? E ele disse: Um cajado. E ele disse: Lança-o na terra. E ele o lançou na terra e se tornou uma serpente. E Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão e toma-a pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: Põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no seu peito. E quando a tirou, eis que a sua mão estava leprosa como neve. E disse: Põe tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito, e quando a tirou do peito, eis que se tornara como sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem em ti, nem deres ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerá que, se eles não crerem também nesses 2 sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás a água do rio e a derramarás sobre a terra seca.
e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. E disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu, o Senhor? Portanto, vai e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. E ele disse: Ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão aquele a quem enviarás. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e ele disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Sei que ele pode falar bem. E eis que ele está vindo para encontrar-se contigo, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu falarás a ele e colocarás palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. E ele será teu porta-voz ao povo. E assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E tomarás este cajado em tua mão, com a qual farás sinais. E Moisés partiu e voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, rogo-te, e voltar a meus irmãos que estão no Egito, e ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vai em paz. E disse o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, pois estão mortos todos os homens que procuravam tirar-te a vida. E Moisés tomou sua esposa e seus filhos, e os colocou sobre um jumento, e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando tu voltares ao Egito, procure fazer diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu vou endurecer o seu coração para que ele não deixe o povo ir. E tu dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te digo: Deixa meu filho ir para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu que, a caminho, em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e procurou matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e o lançou aos pés dele e disse: Certamente és esposo sanguinário para mim. Assim ele o deixou ir. Então ela disse: Um esposo sanguinário és por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. E ele foi e o encontrou no monte de Deus e o beijou. E disse Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe ordenara. E Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés, e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que ele havia visto a sua aflição, então curvaram a sua cabeça e adoraram. Essa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Cumprimos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. A você que já vem fazendo a sua leitura, eu peço para deixar o like no vídeo, e isso vai nos ajudar a levar esta palavra a outras pessoas. Você também pode compartilhá-la com os seus. E quem chegou por aqui agora e quer fazer a leitura bíblica junto conosco, faça o download do plano que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre.